Então, passo, desde logo, a palavra ao doutor Rafael, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto de Direito Administrativo e Notarial do Departamento de Direito Público e Filosofia daquela universidade, professor de Direito Administrativo no curso de especialização em Direito do Estado e professor permanente no programa de pós-graduação da URGS e, por fim, advogado. Passo a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria, de em nome da desembargadora Vivian, agradecer o convite que me foi feito pela escola, pela Imagens. Posso dizer que me sinto, ao mesmo tempo que bastante honrado por estar aqui, eu me sinto também submetido a uma grande responsabilidade de falar para um público como é o público de vocês sobre esse assunto. Responsabilidade essa que só é confortada pelo fato de que eu vejo aqui muitos ex-alunos, alguns amigos, alguns ex-colegas, a razão pela qual eu fico bastante também confortável em poder tratar sobre esse assunto com vocês. Doutor Sérgio, uma satisfação ouvi-lo novamente, de uma Vivian, uma saudação especial e um novo agradecimento pelo convite. Certa feita, eu vi uma palestra em que o palestrante dizia que, quando a pessoa vai escrever algo ou falar algo, tem que, inicialmente, confessar sua ideologia. Por quê? Porque, ao confessar sua ideologia, as pessoas que são os leitores, os ouvintes, acabam podendo fazer a filtragem adequada. Ideologicamente, aqui eu quero confessar que eu sou muito favorável a essa lei. Eu sou muito favorável a essa lei. E, fundamentalmente, por uma razão. Não, infelizmente, não é pelo fato de que eu tenho os clientes que o Dr. Calzari tem, ou que o Dr. Floriano tem, ou que o Dr. Marçal tem, não é por essa razão. Eu vislumbro aqui vantagens inegáveis nessa lei por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho na minha advocacia, que é minha outra profissão, um contato muito próximo com pessoas sujeitas a controle. Servidores, eu não estou falando de servidores do grande protagonismo da administração pública, estou falando de servidores subalternos, aquele sujeito que, de alguma forma, coloca o seu CPF à mercê da administração pública. Eu também advogo em processos disciplinares para agentes políticos, por exemplo, magistrados, membros do Ministério Público e assim por diante, razão pela qual eu vislumbro aqui uma vantagem inegável nessa legislação. Mas a principal razão pela qual eu confesso a minha ideologia favorável à lei, e eu não quero aqui, vamos dizer assim, pregar para convertidos, decorre do fato de que essa lei só regulamenta o que os senhores já vêm desde sempre fazendo. Vocês já fazem isto que essa lei estabelece. O que acontece é que ela trouxe consigo uma espécie de marco regulatório das técnicas decisórias que desde sempre vocês empregam, desde sempre vocês usam, desde sempre o Poder Judiciário usa. Talvez agora, com algumas vantagens, algumas desvantagens que eu vou procurar, de alguma forma, evidenciar nesse momento. É claro que tem uma origem acadêmica e nunca a pessoa consegue se desprender das suas ideologias. É claro que o doutor Floriano, o doutor Calzari, o doutor Marçal, que são os firmatários da origem desse projeto de lei, é claro que tem grandes clientes. É claro que tem defesa de grandes interesses. Mas o fato é que me parece que nós possamos, pelo menos depois do momento em que essa lei se descola da sua origem, analisá-la do ponto de vista técnico. Então, ela tem essa origem, vamos chamar assim, pseudo-acadêmica, mas que eu não vou relevar. O que, na verdade, acontece, e isso é inegável, senhores, é o que alguns autores vêm chamando de apagão das canetas. Eu prefiro chamar de direito administrativo do terror. E eu explico isso numa acepção muito segura. Eu não estou aqui, e gostaria que, na minha confissão ideológica, vocês não imaginassem que eu esteja aqui sendo contrário a qualquer instrumento de controle. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata, evidentemente. O controle que recai sobre o poder público é um acervo, é uma conquista social que não tem como retroceder. Não é disso que se trata. Agora, também é inegável, senhores, que hoje nós temos uma severa insegurança sobre as normas jurídicas sobre as quais o controle se louva. E aí o que acontece? Enfatizando aquilo que Daniel Passarella, quando era técnico do River Plate, time que eu passei a simpatizar nos últimos dias, quando Daniel Passarella era técnico e chamava os comentaristas esportivos de los invictos. Por que los invictos? Nunca erram. Se coloca o jogador, errou porque colocou o jogador. Se não coloca o jogador, errou porque não colocou o jogador. E nunca se comprometem com as consequências. O que acontece? Alguns órgãos de controle, e curiosamente, se legitimam pelo controle que fazem, o que significa dizer que para a sociedade não fazer controle algum é um problema. Alguns órgãos de controle acabam fazendo, às vezes, de los invictos.
E eu não estou falando do Ministério Público, que me parece que maneja com muita responsabilidade isso. Eu estou falando, por exemplo, dos tribunais de contas. Por quê? Porque se o sujeito decide de um jeito, ele é responsável. Se ele decide de outro, ele também é responsável. Se ele faz, ele é responsável. Se ele não faz, ele também é responsável. E aí o que acontece? De tudo que isso significa, o não fazer é o mais confortável, pelo menos é o menos desconfortável. E aí o que acontece? Nós estamos diante de uma administração pública sujeita a uma regulamentação que induz a inamovibilidade. Num momento de vida de sociedade que a gente precisa de criatividade. Essa lei é evidente como toda técnica pode ser empregada em favor de interesses escusos. Mas eu tenho que pensar que é uma técnica. E eu fui aluno do professor Carlos Alberto, quando ele formou a ideia do formalismo valorativo, eu era mestrando dele. Processo é técnica, e como toda técnica pode ser bem ou mal manejada. A informática salva a vida e comete crime. Agora, eu vou deixar de salvar a vida porque pode ser utilizado para cometer crime? Então, o que acontece? Eu me permito rogar escusas por esse inicial desabafo, mas, senhores, me parece o quê? Que nós precisamos, agora que essa lei é lei posta, fazer o bom uso, o adequado uso dela. Por quê? Para evitar esse inamovibilismo. Eu fui convidado agora, há alguns meses, para participar de uma comissão no Congresso Nacional para sistematizar a legislação federal, para tentar minimizar os problemas que me parecem que essa lei também visa a minimizar, que é justamente essa insegurança. Senhores, uma vez me perguntaram, então o senhor é contra o controle? É evidente que não. O que eu sou contra é a pessoa controlada não saber sobre qual norma o controle sobre ela recai, vai se fundamentar. E aí é nesse particular que me parece que essa lei traz consigo algumas características que são dignas de elogio. Houve, naquele momento posterior à sua aprovação e envio à sanção presidencial, houve algumas resistências por parte de órgãos de controle, notadamente o Tribunal de Contas, uma posição contrária à lei. Acho que os vetos foram feitos, de alguma forma, corrigiram. Agora, eu, particularmente, eu consigo perceber, a minha impressão evidente, de que não há as inconstitucionalidades que foram referidas, né? Uma delas, por exemplo, fico satisfeito de ouvir o doutor Sérgio, que tem a opinião com a qual eu concordo, é evidente que não se quis transformar o juiz numa mãe de Iná que vai analisar. Não, é óbvio. É óbvio que o que aqui se pretendeu é manejar, e eu vou dar alguns exemplos, eu vou lhe dar um exemplo de uma decisão do desembargador Wilson Darós, que tratou dessa questão que envolve o cotejo entre as consequências práticas e as dificuldades do administrador, que é uma decisão elogiável, na minha opinião. Mas, como eu sustento aqui, me parece que essas restrições, eu não consigo visualizar as inconstitucionalidades supostamente atribuídas a essa lei, mas, de qualquer forma, também não tenho nenhuma paixão para delas deixar de pensar. Só não consegui encontrar qualquer tipo de inconstitucionalidade. É claro que desde que eu a interprete de forma adequada, isso é evidente, mas isso aí não é a Lei 13655 que estabeleceu, isso qualquer norma será constitucional ou inconstitucional, dependendo da interpretação que se lhe der. Isso é evidente, que me parece não ser muito necessário destacar. Qual é a minha proposta aqui? Minha proposta é de uma abordagem, claro, prioritariamente científica. Eu não vou entrar nessa granalização do time dos a favor da lei, do time dos contra a lei. Isso não faz bem. Isso não faz bem para a ciência. Isso não faz bem para a ciência. Então, não vou entrar nessa. É claro que o que eu pretendo aqui é evitar as tais ideologias, né? Eu não tenho como assinar embaixo um documento que afirme que esses professores que geraram o projeto não tenham feito no interesse de seus grandes clientes. Eu não tenho como comprovar isso. Mas azar que tenha sido esta a origem, né? Agora a lei é posta e a minha ideia é analisá-la cientificamente. E me permito discordar do doutor Sérgio, eu acho que ela também pode ser bem aplicada no que eu vou chamar de microlitigiosidade. Vai dar mais trabalho, não tenha dúvida. Mas eu acho que ela não é só reservada a essa macrolitigiosidade, aos processos estruturais. Talvez ela tenha sido concebida para isso. Mas agora que ela foi concebida, vamos usá-la para o bem em todos os aspectos. Outra coisa que eu também destaco é que essa minha percepção, essa minha manifestação, ela é eminentemente prospectiva e, portanto, descritiva. Se eu estivesse falando aqui da lei de improbidade, que já tem mais de 25 anos de jurisprudência sedimentada em todas as cortes, seria muito mais fácil. Então, o que eu vou propor a vocês é uma leitura, que eu diria assim, do que eu acho que vai se predominar a propósito da interpretação dessa lei. Bom, o que essa lei produz, né?
inclui na lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela passou, eu sou da época que ela era lei de introdução ao Código Civil, em 2010 mudaram o nome, e me parece em boa hora, porque ela traz regras de interpretação, então não é só do Código Civil. Aliás, sem querer devagar na maionese, a referência ao Código Civil é da época que o Código Civil condensava o direito como um todo, da década de 40. Não se falava em Constituição na época, então ela é norma de interpretação. Disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. E isso aqui tem uma série de informações que merecem a nossa atenção. Primeiro, normas de interpretação. Elas não estabelecem comandos comportamentais peremptórios. Elas estabelecem normas de interpretação. Aí cada autor chama de um jeito esse troço. Ou metanorma, ou norma de sobredireito, ou é uma norma de interpretação. Ou seja, é uma espécie de mapa, lembro de Piero Calamandrei, né? A motivação é um mapa topográfico que mostra o caminho percorrido pelo juiz. É uma espécie de mapa topográfico para a interpretação do direito. O que mais? Observem a amplitude do conceito de direito público. Observem isso. Direito público. Assim, eu tenho certeza, até pela origem dos professores que levaram esse projeto, o senador Anastasia lá, eu tenho certeza que eles pensavam no direito administrativo. Mas por que não aplicar o tributário? Por que não aplicar o ambiental? Por que não aplicar ao direito econômico? Por que não aplicar o direito urbanístico? Eu sei que essa diferença entre direito público e direito privado, os ramos são aquela da árvore desenhada no digesto, eu sei que essa divisão em ramos da ciência é cada vez mais artificial, mas me parece que isso aqui tem uma aplicação para além do direito administrativo. Claro que uma vez me perguntaram o seguinte, então se aplica o direito constitucional? Essa resposta é pegadinha, né? É claro que eu só posso aplicar essa lei a propósito do direito constitucional naquilo que não violar a Constituição. Agora, eu não descarto a aplicação dos parâmetros interpretativos que essa lei traz às normas constitucionais, como parâmetro de interpretação, não como algo que justifique a violação a uma norma da Constituição. Mas daí também não precisamos nem falar esse tipo de coisa. Isso aqui nem aquela frase, quando diz que pode se desapropriar bens, mas não se pode desapropriar partes do corpo humano. Alguém cogitou de desapropriar corpo humano? Então, coisa que a doutrina escreve sem razão nenhuma. Alguém cogitou de que essa lei fosse usada para desrespeitar a Constituição Federal? Me parece que é evidente que não. O que mais, senhores? Tem uma coisa que eu tenho uma certa implicância com essa lei, desde a sua origem, que ela faz referência a um troço que eu confesso aos senhores que eu não sei o que quer dizer. Quando ela menciona esferas administrativa, judicial, eu entendi. Quando ela faz menção à esfera controladora, que diabo é isso? O que é esfera controladora? Eu sei que quando eles escreveram isso, eles pensavam em Tribunal de Contas. Mas Tribunal de Contas é modo de controle. O controle que é feito pela administração pública é forma de controle. O controle que é feito pelo judiciário é forma de controle. Então, eu não consigo enxergar uma atividade controladora que não seja controladora quando a própria administração faz o seu controle. O que eu estou querendo dizer, uma vez uma aluna que é minha mestranda lá na URGS disse, então quer dizer que tem que excluir o controladora? Não. O que eu estou querendo sustentar é que talvez bastasse referir o controladora. Por quê? Porque quando a própria administração revê os seus atos, quando o judiciário revê os atos da administração, está desenvolvendo uma atividade controladora. Não estou a desprestigiar a função controladora do Estado que o Pontes e Miranda se refere. Eu estou a prestigiá-la, para dizer que bastaria mencionar a atividade controladora. A minha proposta aqui, senhores, é analisar essa legislação em 5 aspectos. Eu vou tomar de assalto aqui o tempo que a desembargadora Vivian me deu, porque ela me pediu para falar de um deles só. Eu vou concentrar num deles, mas eu vou mencionar 5 aspectos pelos quais eu acredito que essa legislação mereça a nossa atenção. E aqui, senhores, eu começo mencionando para mim a principal virtude dessa lei, que é coisa que até agora os autores... Eu escrevi um artigo que vai ser publicado na próxima RDA, eu e o Juliano, vai falar agora, o Juliano é meu aluno lá na URGS, meu doutorando, um caso clássico em que o doutorando sabe muito mais do que o orientador, mas nós escrevemos um artigo em que eu procuro destacar isso. Para mim, a principal virtude dessa legislação, para mim, primeiro aspecto, é que ela prestigia a motivação. Ela prestigia a motivação. Primeira coisa que ela destaca. Eu sei que a motivação é princípio constitucional, eu sei que o artigo 50 da Lei Federal de Processo já fala em motivação, eu sei que tem aquela questão que envolve a aplicação do CPC aos
processos administrativos. Aliás, isso aqui eu tenho uma certa resistência. Eu sei que o artigo 15 estabelece que o CPC se aplica aos processos trabalhista, eleitoral e administrativo, o CPC no que couber, e os comentadores do CPC dizem que isso é uma nota de centralidade sistêmica do CPC. Pois é, tem que combinar com os russos, com o sistema federativo brasileiro, porque isso não pode ser aplicado de forma peremptória a estados e municípios. Para começo de conversa. Mas vamos lá, como nós somos aqui preocupados com a admissão federal, vamos aplicar o CPC, supletivo e subsidiariamente. E aí tem uma questão importante, só para lembrá-los. O artigo 50 da Lei de Processo diz que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. Houvesse a Lei Federal de Processo dito o que é ser explícita, clara e congruente, eu não poderia aplicar subsidiariamente o CPC. Mas ela só diz que tem que ser explícita, clara e congruente. E não explico o que é, de modo que, para mim, eu defendo isso em 2 livros que eu escrevi a respeito desse assunto, para mim é evidente a aplicação do parágrafo 1º do artigo 489 nos processos administrativos, porque ele nada mais é do que a explicação do que seria a motivação explícita, clara e congruente. Então, me parece que isso é inegável. Mas por que eu destaco a motivação? Senhores, olha o que diz o parágrafo 1 do artigo 20. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta e da invalidação do ato, contrato, etc. e tal, em face das possíveis alternativas. Observem que eu invoco motivação, seja na administração que vai promover a invalidação, seja nos órgãos que vão controlar a invalidação feita. Porque isso aqui não deixa de ser uma metanorma. Em que sentido? Eu, como juiz, eu, como Tribunal de Contas, eu, como órgão de controle externo, não vou poder também controlar o controle que é feito. E observem que isso evidencia a necessidade de motivação. A mesma coisa existe, está ruim de ler ali, mas assim, a mesma coisa existe no artigo 21. Né? A decisão que nas esferas decretar a invalidade tal deverá indicar de modo expresso as suas consequências jurídico-administrativas. No parágrafo 1 do artigo 21, a decisão, quando for o caso, deverá indicar as condições para a regularização, para que ela ocorra de modo equânime, proporcional, etc. e tal. Então, a primeira coisa que essa lei trouxe, em boa hora, é um novo esclarecimento. Parece que não bastou a Constituição Federal, parece que não bastou a Lei Federal de Processo de 99, mas um novo esclarecimento de que é necessário se prestigiar a motivação das decisões administrativas e também as que sobre o controle inverso. Qual é o segundo aspecto? Uma ideia de consequencialismo realismo. Né? Ou seja, na verdade, senhores, isso aqui também, na minha concepção, vem em boa hora, desde que seja uma técnica manejada adequadamente. Mas, para talvez tranquilizá-los, para não pensar que isso aqui vai ser o fim da Lava Jato, que nem eu cheguei a ouvir, eu cheguei a pensar na época, o que esse troço tem a ver com a Lava Jato? É que chegou uma hora que falar de Lava Jato vira uma espécie de bandeira de defesa ou de contraposição a qualquer coisa. Não sei, eu não consigo ter essa leitura de que isso aqui é a favor ou contra a Lava Jato. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. 2 processos que eu vou lembrar que já foram julgados e que aplicaram as técnicas do artigo 20, 21 e 22, que falam do consequencialismo e do realismo, que eu vou lembrá-los disso. Até não sei se não foi um de vocês que deu essa decisão, mas teve uma decisão numa ACP que mandou... se foi um de vocês, eu respeito a decisão, mas eu quero só lembrá-lo. Não, mas aconteceu o seguinte, eu vou lhe dar o exemplo, doutor Sérgio, de uma coisa que eu acho que cai como uma luva para aquela preocupação que o senhor tem. Uma ACP foi proposta em Curitiba, cuja liminar deferida era vacinar toda a população paranaense para a gripe H1N1. Isso foi 2009 para 2010, salvo engano. O que acontece? Foi deferida a liminar, e aí a União traz para o TRF, em suspensão de liminar, na época presidia aqui a corte do desembargador Wilson Darós, a seguinte informação. A Organização Mundial da Saúde manda vacinar... Aliás, parênteses, premissa técnica. Em gripe, vacinação não é o tratamento. É o contrário. Gripe, o tratamento é deixa a população pegar. Enquanto mais ela transmite e retransmite, menor é a força da cepa do vírus. Então, premissa técnica número 1. Premissa técnica número 2. O que tem que se fazer é vacinar a população de risco. A OMS, a Organização Pan-Americana da Saúde, tem 4 grupos de risco. O Brasil adotou 6 grupos de risco. Ou seja, a decisão que a União teve foi mais protetiva do que a decisão que era recomendável para o combate da H1N1 pela Organização Mundial da Saúde. E mais do que isso, se colocou o seguinte, se é para vacinar toda a população brasileira, não há, e houve prova nesse processo, como todos os laboratórios do mundo fazendo a vacina, não há como abastecer toda a população brasileira
a tempo de não trocar a cepa do vírus. Ou seja, o que o desembargador Viçoso disse? Olha, tem que suspender essa liminar por conta disso. Tratou das consequências. E diga-se de passagens, a União trouxe essas informações. É claro que essa análise de consequência é endoprocessual. É evidente. Se a União não trouxesse isso, caberia, talvez, indeferir a medida solicitada. É claro que isso é o ônus da prova. Para mim, isso aqui se resolve com a ideia de ônus da prova e ônus argumentativo. Não pode ser interpretado de outra forma. Já que falei de H1N1, vou dar um segundo exemplo disso, para mostrar que os senhores já fazem isso. Querem ver um outro exemplo? Contratação temporária de servidores para a Secretaria da Saúde do Espírito Santo. Essa decisão, casualmente, eu presenciei. Eu estava lá no Supremo quando isso foi julgado. Eu estava esperando um processo meu que acabou nem sendo julgado, e eu vi essa decisão. Era meados de 2009. Os senhores lembram que era a época que nós íamos morrer todos de gripe? Não sei se lembram aquele pavor que foi H1N1. Vocês lembram disso? Eu me toquei para a Riviera, comprei 2 vidros de Tamiflu para mim e para minha esposa. A gente ia morrer. E a minha mulher estava grávida ainda. Minha mulher advogada, ela ia em audiência com máscara. Eu me arrependo de nunca ter filmado isso para depois extorquí-la. Aquela cena, ela saindo de máscara de casa para uma audiência. Ela estava grávida, as grávidas iam morrer. Lembra aquele pavor que era? O que acontece? O Supremo julga inconstitucional uma lei que autorizara a contratação temporária de servidores da Secretaria da Saúde. E aí estava julgando procedente a ADI, já determinando a rescisão, a anulação dos contratos e mandando embora 200 e tantas pessoas que trabalhavam na Secretaria da Saúde. O ministro Celso de Mello levantou a mão e disse, mas peraí, nós vamos fazer isso agora? Nós vamos fazer isso agora? Agora, no meio da epidemia da H1N1, nós vamos desfalcar a Secretaria da Saúde? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos estabelecer uma modulação temporal para essa decisão. A lei é julgada inconstitucional, mas fica de 60 dias até virar o verão, até acabar o surto, minimizar o surto, fica essa gente trabalhando lá. O que eu quero dizer, senhores, é que quando a gente já fala em modulação temporal do controle da validade das ações administrativas ou da constitucionalidade de leis ou algo que valha, quando a gente fala em controle objetivo, modulação objetiva, modulação subjetiva, me parece que essa lei agora trouxe técnicas para a gente falar de uma outra modulação que eu chamaria de modulação consequencial. Claro que dentro do ônus da prova, dentro da argumentação ali presente. Eu vou lhes dar um último e derradeiro exemplo disso aqui, que vocês já fazem, eu já vi vocês fazerem. O que é? O MP propõe uma ação civil pública para anular um contrato de concessão de um prestador de um serviço essencial, por falta de licitação ou ilegalidade na licitação. Eu não estou negociando com a legalidade. Se não houve a licitação ou a licitação foi irregular, tem que anular o contrato. Mas o que acontece? O contrato era por 10 anos. Chega no 5º ano, vem a sentença de procedência. Senhores, a abrupta interrupção dessa concessão gera problema para todo mundo, em ordem crescente de importância. Gera problema para o empreendedor, que investiu e não teve seu investimento amortizado, mas não é o pior. Gera problema para o poder público concedente, que não tem uma licitação pronta para nova contratação. Gera problema para a sociedade, que vai ficar desfalcada de um serviço público adequado. Então, qual é o mal? O TJ fez isso aí esses dias, num processo que eu advogo. Olha, quanto tempo é um tempo necessário para uma licitação dessas? Aí um desembargador deu, defiro a liminar do MP lá para dar 30 dias para acabar a licitação. Não, 30 dias para acabar uma licitação de um sistema de serviço público complexo, não dá para iniciar. O que foi feito? Olha, em 1 ano dá para acabar esse troço. E aí se fez o quê? Se julgou procedente a ação, se disse, olha, é inconstitucional uma licitação dessa natureza, ou a contratação sem a licitação, mas estabeleceu o prazo de 1 ano para que o novo contratado fosse selecionado para o processo licitatório. Não fez mal para ninguém, aí resolveu. Vocês já fazem isso. Eu sou persona não grata em Santa Catarina, pela OAB de Santa Catarina, porque eu era o advogado da ação, aquela proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, contra a sistemática daquela assistência judiciária fake lá que eles faziam via credenciamento de advogado. O que fez o ministro Joaquim Barbosa? Julgou procedente a ação, mas não ia deixar a população desfalcada de defensoria pública. Que ele deu 1 ano para o Estado de Santa Catarina implantar a defensoria pública. Vocês já fazem isso. Bom, terceiro aspecto, participação e consensualismo. Senhores, é claro que essas técnicas elas são adequadas e me parece que os vetos aqui melhoraram.
mas é aquela lógica de minimizar riscos minimizar problemas, vamos dizer assim, com aquilo que seria os compromissos de cessação. Eu vejo isso com bons olhos. Quarto problema, o quarto aspecto aqui, senhores, que eu gostaria de destacar, muito importante, responsabilização dos agentes públicos. Senhores, aquele negócio de que o agente público só pode ser responsabilizado por dolo ou erro grosseiro, acho que vai ser o assunto do Juliano hoje de tarde. Ele tem alguns textos sobre esse assunto. Mas, assim, senhores, para mim, eu acho que essa lei já traz uma grande conquista. Por que eu acho que ela já traz uma grande conquista? Eu também advogo bastante em Tribunal de Contas. O que essa lei criou? Essa lei criou um constrangimento que me parece ser favorável à ciência do direito público. Qual seja, sempre se aplicou a responsabilização em matéria de Tribunal de Contas objetivamente. A responsabilidade sempre foi objetiva, eles nunca disseram isso. Mas sempre se analisou a responsabilidade a partir de conduta. Hoje, os tribunais de contas já estão debatendo o conceito de dolo, o conceito de erro grosseiro. Tem uma decisão de maio desse ano que fala do administrador público médio no Tribunal de Contas da União, que é para balizar o grau de reprovabilidade, imprevisibilidade. Ou seja, isso já é uma conquista de se debater o assunto da responsabilidade subjetiva em matéria de Corte de Contas. Mas o quinto aspecto, que é a razão do convite que a professora Vivian me fez, provavelmente porque a minha tese de doutorado diz respeito, aliás, faz 12 anos que eu defendi esse troço, ela diz respeito à proteção da confiança e segurança jurídica, é justamente a preocupação, confessa, da própria emenda da lei, de que ela visa a estabelecer normas de segurança jurídica na aplicação e interpretação do direito. Primeiro, é princípio constitucional, desde 27 de maio de 2003, o Supremo, quando julgou aquela questão de ordem na petição 2900, ele disse isso. Sabe qual é o caso, né? Esse caso é o caso de uma Porto Alegre, aliás, uma pelotense. Esse caso é um caso muito interessante. A guria, ela estava no segundo semestre da faculdade de Pelotas, e ela passou no concurso para técnica judiciária, técnica do TRT. E, na época, o Supremo discutia se valia ou não aquela regra de reserva de vaga para o primeiro ingresso. E ela conseguiu eliminar, veio para a URGS, ela se formou na URGS, e acabou depois, senhores, acontecendo de o Supremo virar a jurisprudência. E só para mostrar que isso é possível, tá? O Supremo virou a jurisprudência, o tribunal aqui disse, olha, a jurisprudência mudou, agora o Supremo esclareceu que não é para primeiro ingresso. Aí chega lá no Supremo, na época era a turma, o ministro Gilmar, ele usou muitos textos do professor Almildo Couto Silva, e disse o Supremo, olha, a menina se formou já, não é fato consumado, eu sei que o Supremo tem restrições quanto à teoria do fato consumado, mas entendeu que, sendo a segurança jurídica um princípio constitucional, deveria se estabelecer, se manter o vínculo por ela estabelecido. A ideia de segurança jurídica, senhores, ela é uma dedução da noção de Estado de Direito, e eu fiz essa pesquisa quando eu fiz minha tese de doutorado. Quando o Supremo invoca Estado de Direito, ele invoca para referir 5 tópicos. Esse material eu vou deixar à disposição de vocês aí. Primeiro, a ideia de submissão a uma ordem jurídica, legalidade, juridicidade. Segundo, controle e responsabilização. Terceiro, separação e equilíbrio entre os poderes. Quarto, sistema de direitos e garantias fundamentais. E quinto, segurança jurídica. Então, o Supremo diz, segurança jurídica é uma dedução do Estado de Direito. Bom, mas o que é segurança jurídica? Senhores, tem aquele livro do professor Humberto Ávila, que é um livro espetacular, tem os textos do professor Almiro, mas, para mim, a melhor definição de segurança jurídica, ela é dada por uma autora francesa chamada Sylvia Calmet, que escreveu um livro sobre proteção da confiança no direito francês, alemão e comunitário, em que ela coloca, e para mim isso aqui cai como uma luva nessa lei, ela coloca 3 concepções de segurança jurídica. Tá? Quais são essas 3 concepções? Primeiro, a ideia do que ela chama de previsibilidade. Aliás, não tem uma palavra no português para reproduzir a palavra equivalente no alemão, que seria uma ideia de calculabilidade, cálculo prévio. A pessoa tem que entrar numa relação com o poder público já sabendo o que dessa relação pode surgir. Então, essa ideia de calculabilidade, essa ideia de previsibilidade. Não é proibido dizer que a legalidade tributária é uma faceta disso, a legalidade penal é uma faceta disso, ou seja, é essa ideia do cidadão ter previsibilidade sobre aquilo que vai acontecer nas suas relações jurídicas. Uma coisa que é pouco tratada no Brasil, mas que é bastante destacado por essa autora, também
segurança jurídica é conhecer. Eu uso a palavra acessibilidade, na acepção essa, né? Eu tenho que ter acesso às informações. E aí observem que essa autora faz o seguinte, ó, isso traz consigo uma ideia de transparência, tanto no aspecto formal, que é a publicidade, mas também no aspecto material, que é a motivação clara, congruente e precisa. Ou seja, eu não sei se esses autores pensaram nisso, mas quando eles se referiram à segurança jurídica e prestigiaram aquele primeiro aspecto, que é o da motivação, eles estão compativelmente com a teoria da Silvia Calmeia. Por quê? Porque eu tenho que saber as coisas que acontecem na administração, eu tenho que saber as razões pelas quais as coisas acontecem na administração. E também tem a ver com segurança jurídica a ideia da estabilidade, essa feição ex post factum da segurança jurídica, o manter. Então, o que é segurança jurídica? É um conjunto de instrumentos para eu prever, é um conjunto de instrumentos para eu saber o que está acontecendo e um conjunto de instrumentos para eu manter as coisas que são confeccionadas no dia a dia do poder público. Essa ideia, senhores, leva a um subprincípio da legalidade, que é a minha tese de doutorado, que é a noção de proteção da confiança. Eu sempre me irritei quando eu ouvi aquela frase assim, o direito não protege expectativas, né? O direito não protege expectativas. Senhores, é claro que não é qualquer expectativa que há de ser protegida. É claro, a expectativa de eu ganhar na Mega Sena, isso não pode ser tutelado pelo direito. A expectativa da minha filha se formar e ser exitosa na sua carreira, isso não tem como ser tutelado pelo direito, por evidente. Agora, tem algumas expectativas, senhores, que devem ser tuteladas. Por exemplo, na Alemanha não falam de direito adquirido. Ué, não é que não falam, tem a previsão. Mas eles não chegam a usar a técnica do direito adquirido. Por quê? Porque eles têm mecanismos de proteção do direito expectado. Assim, ó, o que eu sempre me insurgi? Aqui no Brasil, pensa em previdência. Pensa em previdência. Assim, ó, eu não tenho certeza de que todos vocês fizeram isso, mas eu tenho certeza de que alguns de vocês optaram pela carreira pública pensando também em previdência. Também em previdência. Eu sei que não pensaram só nisso, mas também pensando em previdência. E aí o que acontece? A cada reforma previdenciária, observe que se briga pela regra de transição. Se busca a regra de transição. E a regra de transição ela é tratada como uma lambuja que o Estado dá para o cidadão. Ela não é tratada como um direito subjetivo do cidadão. Ela é tratada como uma benesse. Do tipo, quem é que está enchendo o saco nessa PEC? Ah, são os militares? Dá uma regra de transição para os militares. Quem é que está incomodando nessa PEC? Ah, são os magistrados homens, que passaram de 30% para 35%? Dá os 17% para eles. Observem, como se fosse uma benesse estatal. Quando, na verdade, e é por isso que essa lei vem em boa hora, a ideia de regra de transição passa a ser uma imposição. Houve mudança de regime, eu sei que não há direito adquirido a regime, mas também, senhores, não vamos desprestigiar essa ideia das legítimas expectativas que são depositadas. A proteção da confiança é um aspecto subjetivo da segurança jurídica. Isso aqui é para a gente botar em holofote a discussão da supremacia do interesse público, e, em geral, são instrumentos em benefício ao interesse particular, ao interesse individual, ao interesse do ser humano. E como diz o professor Almira do Couto Silva, que já está deixando saudades aí, é claro que segurança jurídica não vai aprisionar o futuro e o presente em razão do passado, é claro que isso, mas tem que ter limites, tem que ter critérios, tem que ter instrumentos para evitar isso. Senhores, proteção da confiança se manifesta em todas as funções estatais. Técnicas de interpretação como modulação de efeitos no judiciário, técnica de decisões como, por exemplo, a interpretação sem redução de texto de norma constitucional, não deixa de ser algo relacionado com a proteção da confiança. Na feição legislativa, proibição de retrocesso, efeito cliquet, a necessidade de regra de transição. É claro que, como diz a professora Judite Martins Costa, o ambiente mais propício para produzir a ideia de proteção da confiança é na faceta, na feição administrativa do Estado. Bom, são 3 as normas que eu quero destacar e debater com vocês. Primeiro, o artigo 23, que traz consigo, senhores, aquela regra que diz assim, a decisão administrativa controladora judicial, já não sei também o que é uma decisão controladora, pela mesma razão que eu mencionei antes, que estabelecer interpretações, orientações novas, interpretação e orientação nova sobre tema de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo continuamento de direito, deverá prever regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
Me parece, senhores, que eu não consigo ver problema nisso. É claro que pode ser mal utilizado, pode ser usado com interesses escusos, mas, senhores, tudo pode ser utilizado com interesses escusos. Então, não é um problema dessa lei. O que é a minha pedra de toque aqui, que eu quero propor aos senhores, é o artigo 24. Esse, sim, merece um pouco mais a nossa atenção. Eu vou ler para os senhores. A revisão nas esferas administrativa e controladora judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Vamos ao exemplo. Isso que eu ouço quase toda segunda e quinta-feira de noite. Professor, me dá um exemplo. Vamos a um exemplo. Ou alguns exemplos. Senhores, primeiro exemplo. Alguém dos senhores aqui, antes da magistratura, era advogado público, por acaso? Alguém de vocês chegou a receber VPNI? Vantagens pessoais nominalmente identificadas? Tá. Vou lembrar vocês o que é esse troço. Tá? Era a incorporação dos quintos e décimos. Tá? Aí eu era servidor do judiciário, sou analista judiciário, e eu incorporei quintos e décimos, que na época que se proibiu a incorporação, se transformaram em vantagem pessoal nominalmente identificada. Qual era a interpretação da época? Artigo 100 da Lei 81/12 diz: o tempo de serviço público prestado para a União será considerado para todos os efeitos. Eu me exonerava do meu cargo, ia tentar a carreira na iniciativa privada, ia tentar outro concurso. O caso do meu cliente era, o cara virou procurador do município, depois procurador do Estado, depois ele passou no concurso para procurador da Fazenda Nacional. Ele era do Judiciário. Bom, qual era a interpretação da época? E, claro que essa discussão ela perde importância quando são implantados os subsídios. Né? Mas o que acontece? O cara voltava para a carreira federal e trazia o VPNI do cargo de analista para a remuneração do cargo novo. Por quê? Pelo artigo 100 da lei. Ok? Nenhum problema na época, essa era a interpretação que era considerada a interpretação correta. Era a interpretação correta. O que aconteceu então, senhores? Aconteceu o quê? Quando o ministro Gilmar Mendes assume a AGU, ele lança um parecer que diz: só é isso devido se não houver a solução de continuidade. Ok? Ou seja, se o cara sai de um cargo federal e vai para outro cargo federal. Mas já tinha gente sendo paga com a VPNI do pretérito, porque era a interpretação da época. O que fez a AGU? Cortou a VPNI dessas pessoas, o que já é problema, e, para piorar, mandou devolver os valores que haviam sido recebidos. Senhores, a interpretação constitucional, diz o ministro Barroso, é um fenômeno progressivo. É um fenômeno progressivo. Querem ver um exemplo? Vou fazer uma pergunta que eu fiz para os meus alunos quinta-feira passada. Empregado público de empresa estatal que explora atividade econômica tem que fazer concurso? Se essa pergunta for feita em outubro de 2018, é óbvio que sim. E está no artigo 37, inciso 2 da Constituição. Mas e se eu lembrar, senhores, que o Supremo Tribunal Federal ficou de 88 a 2002 discutindo isso, 92 discutindo isso. E a decisão famosa da Infraero, no mandato de segurança 22357, foi justamente em razão disso, porque na época não se tinha a interpretação de que era obrigatório fazer o concurso. E aí eu vou mandar embora essa gente que foi aprovada no processo seletivo da época, que não era concurso, porque agora a interpretação é nova. Terceiro exemplo. Eu vou trocar a vítima do problema, porque a vítima não é muito bem vista. Meus clientes que são essas vítimas, eu vou trocar o exemplo. Os senhores, quem é que foi aprovado entre 88 e 94 no concurso? Não, 88 e 94. Alguém foi aprovado entre 88 e 94? Não, 94. Sim ou não? Tem alguém aqui presente? Sim. Nossa. Pois é, eu quero noticiar que agora o CNJ interpretou que a prova de títulos realizada entre 88 e 94 era ilegal. Razão pela qual, o que é a solução agora? Os senhores estão exonerados. Foi isso que foi feito a propósito de remoções de cartórios. Senhores, só um parênteses, de 94 para frente não tem dúvida, a lei disse que a remoção tinha concurso público também. Agora, de 88 a 94, o Supremo não tratara dessa matéria e, ao contrário, legitimava as remoções feitas segundo a legislação estadual. E aí o que acontece? Vem em 2009, o que faz o CNJ? Anula todas as remoções feitas nessa época. Para piorar, mandando os caras embora. Precisou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sua 3ª e 4ª turmas, dizer: não, espera aí, se é que isso é nulo, que se anule, então, a remoção.
mas não perdeu o vínculo de origem que eles tinham com o concurso, ou então anterior a 88. Ou seja, a lei está estabelecendo coisas que os senhores já fazem. Posso dar o terceiro exemplo, o quarto exemplo e último? Envolve imposto de renda sobre remuneração de magistrado. Quando pagaram o RV para os magistrados estaduais, o RV que nem o Jason do filme, aquele Sexta-feira 13, né? Quando a gente acha que ele faleceu, ele ressurge de novo. Né? Quando pagaram o RV lá em 99, o Tribunal de Justiça, na época, ficou em dúvida se era remuneratório ou indenizatório esse valor. E formulou uma consulta. A primeira grande surpresa que eu tive é que a Receita Federal respondeu à consulta. Isso já é uma grande surpresa. A segunda grande surpresa é que a Receita Federal disse o quê? É indenizatório. E foram pagos sem retenção de nenhum imposto de renda sobre esse valor. E, na hora de fazer a declaração de rendimentos, a juizada toda fez o quê? Rendimentos não tributáveis. Quando chegam na hora da malha fina, no processamento da declaração de rendimentos, todos os juízes estaduais caíram na malha fina. Todos. Tinha um guichê aqui no Chocolatão, juízes, né? Os caras, só para eles, juízes estaduais. Quando eles iam perguntar por que glosaram a minha declaração, o que respondeu a Receita? É que esse valor é, obviamente, remuneratório. Não, mas e a sua interpretação lá? Mudamos. Mudamos. E aí acontece o quê? O doutor Danilo Gnejnik, na época era advogado da Júris, eu hoje sou advogado da Júris e eu trabalho com esses processos. Na época, o doutor Danilo Gnejnik impetra o mandado de segurança e, com a mais respeitosa vênia, o juiz de primeiro grau, que hoje é desembargador aqui, ele não entendeu, na minha concepção, o que estava realmente em debate. E ele disse, é óbvio que é remuneratório. É óbvio que é remuneratório. Quando a Júris apela, cai na mão do desembargador Wilson Daró, segunda vez que eu, por coincidência, falo dele. E eu não sei se os senhores sabem disso, mas vocês têm fama, né? Vocês têm fama. Todos nós temos fama. Qual é a fama do desembargador Wilson Daró? O desembargador mais fazendário do TRF. Então, quando cai na mão do desembargador Wilson Daró, acho que era a primeira turma na época, que a Júris disse, vão perder o processo. E começa o voto dele dizendo, eu também acho que é remuneratório. Eu também acho que é remuneratório. Só que a questão não é essa. A questão não é discutir se é remuneratório ou indenizatório. A questão é discutir a força vinculante da interpretação que foi dada pela Receita Federal e que não pode mudar para aplicar retroativamente os efeitos da nova interpretação. E o conceito de orientação geral está no parágrafo único ali, mas, senhores, assim, ó, o que é isso aqui? Ah, olha só, revisão quanto à validade de condutas administrativas. Eu tenho que analisar, o direito ele é tão dinâmico, as normas são tão dinâmicas, as interpretações são tão dinâmicas, que eu tenho que analisar a conduta administrativa a partir dos parâmetros interpretativos da época da sua geração. Não com a adoção de mecanismos de interpretação supervenientes na história, senhores. Quanta coisa que era tida como inconstitucional em 88, que hoje é tida como inconstitucional. Eu não posso pensar com olhos de 2018 um troço que foi feito em 98, em 88. Claro que tem uma discussão, né? Produção já completada. Vamos pegar o exemplo dos juízes estaduais? Vamos pegar o exemplo? Quem de vocês aí que manja de tributário? Eu tenho uma certa fragilidade, tenho pouco tributário no sangue, mas assim, ó, observe que quando o pagamento foi feito, vigia a interpretação da Receita Federal, aquele da resposta à consulta. Quando a declaração de rendimentos foi processada, já havia nova interpretação. E aí a pergunta que na época surgiu, o desembargador Wilson Daró respondeu essa questão, se para a proibição da aplicação de interpretação retroativa, o marco deveria ser o do pagamento ou o do processamento da declaração. 31 de dezembro. E aí o que acontece, senhores, ou no final do exercício, nessa ocasião se entendeu que deveria ser o da época do pagamento. Nessa ocasião. Eu sei que nem é a orientação majoritária, mas é mais alinhada com essas coisas que a gente está vendo agora. Depois, senhores, isso já existe. Só para informar, isso já existe na Lei Federal de Processo, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, quando veda a aplicação retroativa de nova interpretação, mas me parece que aqui, essa lei ela vem embora por quê? Primeiro, a lei de processo ela tem aquela restrição, vamos dizer assim, que se relaciona, a lei de processo tem aquela restrição que se relaciona com o âmbito federal. Aqui a lei é aplicável em todos os entes federados e também nas funções, aquela administrativa, judicial e controladora. Mais do que isso, colegas, por que ela vem em boa hora? Ela não é só a proibição de aplicação retroativa de uma nova interpretação, ela é mais do que isso. É mais ou menos aquela discussão sobre a natureza jurídica do direito adquirido.
O direito adquirido, senhores, ele não proíbe novas interpretações, mas ele projeta a legislação e a interpretação jurídica da época em que o direito foi adquirido para o futuro. E é disso que se trata. Ou seja, eu vou analisar a conduta administrativa a partir da legislação e das interpretações havidas naquele momento em que foi perpetrado. E vai gerar para o futuro uma espécie de declaração de validade por conta da compatibilidade da conduta com o momento em que isso aconteceu. E também tem a vantagem de ser explícito em relação à invalidação. Senhores, para finalizar as regras, o artigo 30 fala da necessidade de aumentar a segurança jurídica e prestigia também a ideia de súmulas administrativas, regulamentos, respostas a consultas, que são também, na minha opinião, bastante importantes. Isso aqui é uma manifestação de autovinculação administrativa. Eu, pessoalmente, acho que isso aqui faz muito bem para uma coisa que é muito deficitária no direito administrativo brasileiro, que é a questão de planejamento. Aí é mais induzido pelo fato de que eu fiz um doutorado sobre esse tema. Assim, tem algumas coisas que não dá para negociar. Com democracia não se negocia. Tem algumas coisas que não dá para se negociar. Com segurança jurídica também não se negocia. Até porque aquela brincadeira que eu fiz do concurso fictício de vocês, colegas, se eu permito que, mesmo em face ou em desfavor de dono de cartório, o CNJ dê aquela interpretação, eu não tenho como proibir que se dê interpretações, por exemplo, em desfavor de vocês. E aí eu lembro, em matéria de segurança jurídica, uma frase que é de Martin Niemöller, e não sobrou ninguém, né? É o conto que ele conta. Quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal eu não era um social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não sou judeu. Quando eles me levaram, não havia ninguém mais quem protestasse. E aí, senhores, com isso eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Também cumprimento a excelência da palestra, e isso me fez chamar a atenção um detalhe. Na ementa da lei consta segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito. E depois, toda a lei é em relação à esfera administrativa, controladora e judicial. Acho que o legislador está aceitando a ideia de que o juiz também cria direito, né? Isso é uma mudança de paradigma muito importante. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer os integrantes da mesa, mas nós vamos ter... Desculpe pelo tempo escasso, o tema é muito instigante, e não tem como esgotar a matéria, mas agradeço mais uma vez. Então, pessoal, vamos fazer um intervalo para o almoço, voltamos às 2h15. 2h15, então, nós retomamos. Obrigada.